Oi, pessoal! Já pararam para pensar na quantidade e olha principalmente na variedade de resíduos que a indústria moderna gera todo santo dia? Por trás de, sei lá, um celular, um carro, até daquela embalagem do supermercado, tem todo um processo industrial que deixa para trás um monte de subprodutos, né? E muitos deles, não são nada inofensivos. Precisam de um manejo super cuidadoso. É algo que, assim, muitas vezes passa batido no nosso dia a dia, mas impacta direto a segurança de milhares de trabalhadores e o meio ambiente também. E claro, como a gente está no Brasil, existe uma norma específica para tentar botar ordem nisso tudo. É exatamente essa norma que a gente vai explorar hoje. A norma regulamentadora número 25, a famosa NR25, que trata especificamente dos resíduos industriais. Ela é, na essência, um manual de regras para garantir que o gerenciamento desses materiais seja feito com segurança, sabe? Protegendo a saúde de quem está ali envolvido no processo. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando o texto oficial da NR25 na versão mais recente, que foi atualizada por uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência lá no final de 2022. É o que está valendo agora para as empresas. E qual que é o objetivo aqui da nossa conversa? É entender o que essa norma realmente exige das empresas, assim, na prática. Quais são os pontos cruciais para proteger quem lida direto ou indiretamente com esses resíduos? Porque não é só uma questão de papelada, né? É sobre segurança de verdade. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos situar o que exatamente a NR25 busca e, afinal, para quem ela vale. A norma começa definindo o objetivo principal dela de forma bem clara, né? Sim, é bem direto ao ponto. O objetivo central é estabelecer os requisitos de segurança e saúde no trabalho para o gerenciamento de resíduos industriais, sem muita enrolação. Isso já leva a uma pergunta importante. Quem é que precisa seguir essas regras? A norma responde isso de uma forma bem ampla, na verdade. Imagino que não seja só a fábrica que produz o resíduo em si. Exatamente. A norma deixa claro, olha, que ela se aplica a todas as atividades relacionadas ao gerenciamento desses resíduos industriais. Isso vai desde a geração lá na linha de produção, passa pela coleta interna, o acondicionamento, o transporte, seja ele interno ou externo, o tratamento e vai até a disposição final. Ou seja, não importa se a pessoa trabalha direto na produção ou numa empresa terceirizada que faz o transporte ou o tratamento desse resíduo, a NR25 se aplica à atividade dela. É o ciclo completo mesmo. Entendi. Cobre toda a cadeia de manejo, então. E o que exatamente é considerado resíduo industrial para a NR25? Porque imagino que não seja qualquer sobrinha de processo. Boa pergunta. A norma define resíduo industrial como todo aquele que resulta dos processos industriais. Podem ser sólidos, tipo pós ou peças descartadas, líquidos, como efluentes químicos, ou até mesmo gasosos, como emissões contaminadas, sabe? A chave aqui é que eles têm características físicas, químicas ou microbiológicas que são diferentes do resíduo doméstico comum, o nosso lixo de casa. Ah, essa distinção é fundamental. Quer dizer, a gente não está falando de casca de banana ou embalagem de iogurte aqui. De jeito nenhum. A norma até lista uns exemplos, para não deixar dúvida, né? Cinzas de caldeiras, lodos de tratamento de efluentes, óleos usados, substâncias alcalinas ou ácidas que sobraram de algum processo, escórias da produção de metais. Escórias. O que seria isso exatamente? São tipo aqueles restos mais sólidos da fundição de metais, sabe? Como se fosse a nata que sobra. Entendi. Aí tem também poeiras que são capturadas por filtros, borras que acumulam em tanques, líquidos que vazam e percolam por outros materiais, os chamados lixiviados, e até os próprios resíduos que saem dos equipamentos de controle de poluição. E, claro, inclui também efluentes líquidos e emissões gasosas que sejam contaminantes. Pensa, sei lá, na borra oleosa de uma metalúrgica ou nos solventes usados numa indústria química. São bem diferentes do lixo da nossa cozinha, concorda? Totalmente. E essa diferença toda que justifica ter uma norma específica para isso, imagino. Os riscos são outros, né? Precisamente. Essa distinção é o coração da questão. Resíduos industriais podem ser tóxicos, inflamáveis, corrosivos, reativos ou até conter agentes patogênicos. Cada tipo de resíduo apresenta um conjunto particular de perigos.
Por isso, as medidas de segurança e saúde no trabalho precisam ser específicas, mais rigorosas do que aquelas para o lixo comum. Não dá, por exemplo, para colocar um operador para varrer um pó metálico tóxico com a mesma vassoura e sem o mesmo EPI que ele usaria para varrer poeira comum. A NR25 existe para garantir essa abordagem diferenciada, protetora. Faz todo sentido. E como é que a norma traduz isso em exigências práticas de segurança e saúde? Qual é o princípio básico que as empresas têm que seguir? O princípio que norteia tudo, que está logo no comecinho das exigências, é que a empresa deve buscar a redução da exposição dos trabalhadores aos resíduos. Veja bem, não é só gerenciar, é buscar reduzir a exposição. Isso implica uma postura ativa, proativa. E como é que se faz isso na prática? A norma dá alguma dica? Sim, ela indica o caminho, adotando as melhores práticas tecnológicas e organizacionais disponíveis. Isso pode significar desde usar sistemas de exaustão mais eficientes para capturar gases e poeiras direto na fonte, até implementar procedimentos de trabalho que minimizem o contato direto. Ou, quem sabe, substituir um produto químico perigoso por um menos agressivo lá no processo produtivo, o que, por consequência, vai gerar um resíduo menos perigoso. O foco é na proatividade, para minimizar o risco na origem e no manejo. Interessante essa ênfase em buscar a redução. E além dessa busca ativa, existe alguma proibição mais direta, mais taxativa? Existe sim, e é bem clara. A norma veda, ou seja, proíbe expressamente, o lançamento ou a liberação de qualquer contaminante que venha desses resíduos no ambiente de trabalho, se isso puder comprometer a segurança e a saúde dos trabalhadores. Isso é crucial. Não se pode simplesmente deixar um vazamento de produto químico no chão da fábrica ou permitir que gases tóxicos se acumulem no ar. A contenção é a regra. E essa proibição ela se conecta com o descarte final também, certo? Não pode descartar ali mesmo no ambiente de trabalho. Diretamente, a norma reforça que a disposição final dos resíduos, o descarte não pode ser feita de qualquer jeito, muito menos dentro do ambiente de trabalho se isso representar risco. Ela tem que seguir a legislação ambiental e sanitária específica para cada tipo de resíduo. Quer dizer, a empresa não pode simplesmente enterrar um resíduo perigoso no pátio ou jogar no sistema de esgoto comum. Tem regra para isso. E para garantir que esses controles realmente funcionem, a norma exige algum tipo de validação? Ou a empresa pode simplesmente dizer que está controlando e pronto? Aí entra um ponto que eu acho muito relevante. A norma exige que as medidas, os métodos, os equipamentos ou os dispositivos usados para controlar a liberação desses contaminantes, sejam eles gasosos, líquidos ou sólidos, precisam ser examinados e aprovados pelos órgãos competentes. Então não basta a empresa implementar, precisa de um avalio externo. Isso não pode acabar virando só mais burocracia, talvez até dificultando a adoção de soluções mais rápidas? É uma preocupação válida, claro. Mas o que é fascinante aqui é justamente o porquê dessa exigência. Essa validação externa funciona como um controle de qualidade independente, entende? Ela garante que a solução adotada pela empresa não é só uma fachada, mas que ela realmente funciona e atende a critérios técnicos reconhecidos. Pensa no incentivo que uma empresa pode ter para cortar custos, talvez adotando um filtro mais barato, mas que não é tão eficaz. A aprovação por um órgão competente serve como uma barreira contra essa possibilidade, assegurando um padrão mínimo de segurança que protege o trabalhador. É uma salvaguarda contra negligência disfarçada de economia, sabe? Visto por esse ângulo, faz muito sentido mesmo. É uma garantia adicional. Falando do processo todo, desde que o resíduo é gerado até o seu fim, a NR25 detalha como esse ciclo deve ser gerenciado. Detalha sim, especialmente para os resíduos sólidos e os efluentes líquidos. A norma estabelece uma sequência de etapas que a organização é responsável por gerenciar de forma segura. A coleta, lá onde o resíduo é gerado, o acondicionamento, colocar em recipientes adequados, o armazenamento temporário, onde ele fica guardado antes de seguir adiante, o transporte, seja interno ou externo, o tratamento, para reduzir periculosidade ou volume, por exemplo, e, finalmente, o encaminhamento para a disposição final adequada. É tudo um fluxo. E a responsabilidade da empresa cobre todas essas etapas, mesmo o transporte se for feito por outra empresa, por exemplo. Olha, a norma coloca a responsabilidade primária na organização geradora, sim, mas o ponto crucial vem logo em seguida.
Ela exige que em cada uma dessas etapas, sem exceção, a organização implemente medidas de prevenção. Medidas para quê? Para evitar ou controlar os riscos à segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos naquela fase específica. Ou seja, não adianta ter um supercontrole lá dentro da fábrica se o transporte for feito de qualquer jeito, colocando o motorista e até a comunidade em risco. Exatamente. A segurança tem que permear o ciclo todo. E isso levanta uma questão importante sobre a complexidade que é garantir essa segurança de ponta a ponta, né? Pensa na logística disso. São diferentes locais, diferentes equipes, às vezes diferentes empresas envolvidas, como transportadoras ou locais de tratamento. Coordenar e garantir que as medidas de segurança sejam cumpridas em cada elo dessa corrente é um desafio gerencial e de fiscalização bem considerável para a empresa que gerou o resíduo. A responsabilidade é contínua e, de certa forma, compartilhada. Realmente, não é nada trivial. E lá no final dessa cadeia, sobre a disposição final, a norma só diz que tem que seguir a lei ou ela dá mais alguma diretriz específica? Ela reitera que a disposição final tem que obedecer às normas legais específicas, ambientais, sanitárias, etc. Mas ela também faz questão de destacar alguns casos que exigem uma atenção ainda mais redobrada e remetem a legislações ainda mais específicas. Que casos seriam esses? Tem algum exemplo? 2 são mencionados explicitamente na norma. Primeiro, os rejeitos radioativos. Para esses, a NR25 direcione direto para as normas da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN. A ANSN é o órgão máximo no Brasil para controle de material radioativo. Então, o manejo e o descarte desses materiais exigem um conhecimento e procedimentos altamente especializados, com nível de controle extremo, não é para qualquer um. Compreensível dado o risco envolvido. E o outro caso que ela destaca? O outro são os resíduos com risco biológico, aqueles que podem conter micro-organismos patogênicos, toxinas, materiais geneticamente modificados, esse tipo de coisa. Pensa em resíduos de laboratórios de pesquisa dentro de indústrias farmacêuticas ou de biotecnologia, por exemplo. Para esses, a NR25 manda seguir as legislações sanitária e ambiental específicas. Essas leis detalham procedimentos de esterilização, acondicionamento em embalagens especiais, transporte seguro e descarte em locais licenciados para evitar qualquer risco de contaminação para a população ou para o ambiente. Entendi. Fica claro que a NR25 funciona como um grande guarda-chuva geral, mas ela é esperta em reconhecer a necessidade de regras ainda mais específicas para riscos particulares. E claro, nada disso funciona se as pessoas que estão ali na linha de frente não estiverem preparadas, né? Como a norma aborda a questão do treinamento? Esse é um ponto absolutamente central, você tem razão. A norma estabelece que todos os trabalhadores envolvidos em qualquer fase do gerenciamento de resíduos, seja na coleta, manipulação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento ou na disposição final, devem ser capacitados pela empresa. É obrigatório. E é um treinamento único, tipo, quando a pessoa começa na função e pronto? Não. E aqui está o detalhe crucial. A norma exige que essa capacitação seja continuada. Não é um evento isolado, um curso feito uma vez e acabou. Essa capacitação continuada deve abordar os riscos específicos da função e daquele tipo de resíduo que a pessoa manipula, as medidas de prevenção, o uso correto dos EPIs e EPCs, equipamentos de proteção individual e coletiva, e também os procedimentos em caso de emergência. Continuada! Isso sugere que não basta fazer um curso uma vez na vida e achar que tá tudo certo, né? Exatamente. A palavra continuada é chave aqui. Pensa bem, os processos industriais mudam, né? Novos produtos químicos podem ser introduzidos, gerando novos tipos de resíduos com riscos talvez diferentes. As tecnologias de controle e os equipamentos de proteção também evoluem. A própria legislação ambiental ou de segurança pode ser atualizada. Portanto, o treinamento precisa ser um processo vivo, dinâmico, com reciclagens periódicas, atualizações sempre que houver mudanças significativas no trabalho ou nos riscos e um reforço constante das boas práticas. Não pode ser algo estático. Isso conecta diretamente com aquele primeiro princípio que você mencionou lá no começo, de buscar ativamente a redução da exposição, não é?
Trabalhadores bem treinados e sempre atualizados são essenciais para que essa redução aconteça na prática. Sem dúvida alguma. Eles são a primeira e, eu diria, mais importante linha de defesa. Um trabalhador que entende o risco que corre, sabe como se proteger e conhece os procedimentos corretos é fundamental para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. A capacitação continuada não é um custo para a empresa. É um investimento indispensável em segurança e saúde. É o que transforma a norma de um texto lá no papel para uma prática segura no chão de fábrica, no laboratório, no transporte, em todo lugar. Ok, então, tentando amarrar tudo que a gente conversou aqui, a NR25 surge como essa espinha dorsal para o gerenciamento seguro de resíduos industriais aqui no Brasil. Ela primeiro define bem claramente o que é esse tipo de resíduo, né? Diferenciando do lixo comum por causa dos riscos específicos. Depois, ela impõe às empresas a obrigação não só de gerenciar, mas de ativamente buscar reduzir a exposição dos trabalhadores. Isso. E ela detalha as etapas seguras desse gerenciamento desde a coleta lá na ponta até a disposição final, passando por acondicionamento, transporte, tratamento e o mais importante, enfatizando que a segurança precisa estar presente em cada passo desse caminho. Também deixa claro que o descarte final tem que seguir regras ambientais e sanitárias específicas, com uma atenção especial para casos de alta periculosidade, como os resíduos radioativos e os biológicos. E talvez o mais importante de tudo, ela coloca as pessoas no centro da questão, exigindo essa capacitação continuada para todos os trabalhadores envolvidos, garantindo que eles tenham o conhecimento necessário para se proteger e agir corretamente. É um conjunto bem robusto de exigências, né? É assim. E se a gente der um passo atrás para olhar o significado mais amplo dessa norma, a gente percebe algo bem interessante. A NR25 mostra como a responsabilidade da indústria vai muito além do produto que ela entrega para o consumidor. Ela abrange todo o ciclo de vida, incluindo o destino seguro e ambientalmente correto dos seus subprodutos e rejeitos. O que eu acho particularmente relevante é como ela conecta de forma explícita a segurança do trabalho com a proteção ambiental, ao exigir que a disposição final siga as leis ambientais. É uma visão integrada, então. Produção, segurança do trabalhador e cuidado com o meio ambiente andando juntos, de mãos dadas. Exatamente. Se a gente conectar isso ao quadro geral das discussões sobre sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, a NR25 se encaixa perfeitamente nisso. Ela meio que materializa a ideia de que um processo industrial só pode ser considerado verdadeiramente eficiente e responsável se ele cuidar adequadamente dos seus resíduos, protegendo tanto as pessoas quanto o planeta. Não dá mais para pensar em produção sem pensar no que acontece com o que sobra, né? A NR25 é uma ferramenta legal, fundamental para garantir essa integração na prática industrial brasileira. Excelente ponto. Essa conexão entre segurança ocupacional e ambiental é realmente chave hoje em dia. E para deixar uma reflexão final para o pessoal que está nos acompanhando, pensando em tudo que a NR25 estabelece sobre como gerenciar o resíduo depois que ele já foi gerado, isso nos leva naturalmente a questionar o passo anterior, né? Será que a gente está explorando o suficiente as oportunidades dentro dos próprios processos industriais para, em primeiro lugar, evitar a geração desses resíduos, ou, pelo menos, para torná-los menos volumosos ou menos perigosos desde a sua origem? A norma foca muito bem no gerenciamento seguro do que já existe, mas a reflexão sobre prevenção e minimização lá na fonte parece ser o próximo nível dessa conversa toda. Fica aí a provocação. E com essa provocação a gente encerra a nossa análise sobre a NR25 e seus requisitos essenciais para o gerenciamento de resíduos industriais. Esperamos que essa conversa tenha sido esclarecedora e útil para entender a importância e o alcance dessa norma tão relevante.